Olá, turma. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito bem, pessoal. Hoje o tema que nós propusemos foi uma abordagem terapêutica através da medicina tradicional chinesa nas dores orofaciais. São dois temas que me fascinam demais. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexander Raspa. Deixa eu falar um breve histórico, né, até chegar aqui nesse momento hoje. Então, eu estudei fisioterapia em 1990, me formei em 94, fiz especialização em fisiologia pela Faculdade de Medicina do ABC, em patofisiologia pela mesma instituição. Estudei odontologia na Universidade Metodista de São Paulo e o meu mestrado foi na Faculdade de Medicina da USP. E ao final desse encontro, né, já mais próximo do término, eu pretendo expor para vocês um pouco dessa pesquisa que eu fiz em 2004, que envolveu exatamente o tema em questão. Evidentemente, eu não pretendo tomar um tempo muito enorme de vocês hoje. Tentarei fazer uma apresentação sucinta, aí, girando em torno de 45 a 60 minutos no máximo, tá bom? E aí a gente faz o sorteio. E aí, Tiagão, como é que nós estamos aí já prontos? 7 pessoas, fala para eles avisarem todo mundo. Tá, se vocês puderem lembrar os colegas aí que vocês convidaram, né? De repente alguém pode perder essa apresentação. Muito bem. E medicina tradicional chinesa eu estudo desde 1989. Em verdade, muito tempo antes, porque aos 8 anos de idade eu comecei a praticar Kung Fu. E meu mestre, ele já atendia as pessoas com medicina tradicional chinesa, e eu acompanhei isso durante toda a minha vida, né? Tive vários mestres chineses, coreanos, e com todos eles eu aprendi um pouco de medicina chinesa. Depois, o convívio universitário, essa formação, me deu uma estrutura maior para compreender tudo aquilo que eles faziam. Fiz especialização em acupuntura, estive na China em algumas ocasiões, pude ver de perto, né, no país de origem, como que essas terapêuticas são aplicadas, e eu procuro transmitir isso da forma mais fiel possível. Ministramos cursos já há praticamente 20 anos, sobre acupuntura e medicina tradicional chinesa, de maneira que esse tema que eu vou tocar hoje é um tema pouco explorado, pouco conhecido pela maioria das pessoas, de maneira que eu vou tentar ser o mais simples e claro possível. Ele é um tema muito complexo, é um tema de pós-graduação. Eu também sou especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, para que vocês tenham ideia, foram 3 anos no Centro de Dor Orofacial do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, é muita coisa para a gente tentar resumir em pouco tempo. Então, o que eu quero trazer realmente é mostrar para vocês a importância, a efetividade dos recursos da medicina tradicional chinesa dentro do segmento orofacial. Tiagão, dá para subir uma imagem aí, a primeira imagem? Então, a dor orofacial é aquela dor que acomete a cavidade oral
o crânio e a face, né? Essas três entidades, elas trabalham como se fosse uma engrenagem, onde muitas vezes a dor de uma parte se reflete na outra e vice-versa. Então, na imagem que eu mostro para vocês, vocês podem observar a imagem de um crânio e dentro desse complexo, várias estruturas podem dar origem às dores, né? Inicialmente, o mais óbvio seria o dente, né? A menor estrutura aí desse complexo. Então vocês têm o alvéolo dentário, a dor alvéolo dentária, que envolve as várias partes que compõem o dente, a polpa dentária, o periodonto, os ligamentos que circundam os dentes. Mas são dores muito pontuais, são dores agudas. Entretanto, muitas vezes, se não tratadas, elas podem se cronificar e perder essa localização precisa. Então o indivíduo passa a ter dor difusa na maxila, na mandíbula. Fora as dores alvéolo-dentárias, nós temos as dores músculo-esqueléticas. Então a face ela é composta de uma rica musculatura, não apenas da mímica facial, que não é dessa que nós vamos fazer referência agora, mas sim da musculatura mastigatória, né? A musculatura que nós usamos para mastigar, para triturar os alimentos. Então o masseter, que é o músculo mais forte do corpo humano, ele é usado para mastigar. O músculo temporal, ele é um músculo que é usado na postura e também assessor na mastigação, dentre outros. Temos o pterigoideu medial, pterigóide lateral, etc. Fora a musculatura de sustentação do pescoço, que está envolvida nesse processo. Então, qualquer uma dessas estruturas podem causar dor, tendinites, etc. Aí temos também as dores neuropáticas, né, causadas no segmento nervoso, nos nervos e terminações nervosas, dores de origem vascular nos vasos sanguíneos. Temos dores psicológicas, as somatizações, né? E também dores em nível psiquiátrico. Pode voltar. Então deixa eu pedir mais um feedback de vocês aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem direitinho? Tudo bem? Deem um ok aí, por favor. Tiagão, me dá um retorno aí, está tudo bem? Ainda ninguém respondeu. Sim, não consigo. Beleza. Tá bom, pessoal, obrigado. Próxima imagem. Não. Então, muito bem. A próxima imagem, vamos lá. Falamos das estruturas que podem gerar dor orofacial, né? Então, estruturas da face, do crânio, da maxila, da mandíbula. Agora, existem outras doenças sistêmicas que provocam manifestações na face, provocam dores faciais. Então, por exemplo, a fibromialgia, que é uma dor que acomete todos os segmentos musculares do corpo humano, inclusive essa musculatura da face. Então eu já tratei muitos pacientes que vinham com diagnóstico de disfunção temporomandibular e, na verdade, eles tinham fibromialgia. A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune que pode afetar a articulação temporomandibular. Vários tipos de cefaleia afetam a face, arterites, a própria diabetes mellitus pode causar dores faciais, metástases tumorais, tumores primários na região de cabeça e pescoço, enfim, né?
Pode voltar para mim o slide? Então, visto isto, as possibilidades de patologias que afetam a face e o crânio são muito grandes. Agora, sem dúvida alguma, a principal enfermidade que leva o paciente ao nosso consultório, seja odontológico, fisioterápico, de acupuntura, são as disfunções da articulação temporomandibular. Essa articulação que permite todos os movimentos da mandíbula, seja para mastigar, para bocejar, para espirrar, muitas vezes nas parafunções, né? A pessoa masca chicletes, etc. E essa articulação começa a apresentar dor, algias. Então a medicina tradicional chinesa é um recurso muito importante dentro desta seara. Por quê? Porque a etiologia, as causas das disfunções temporomandibulares são multifatoriais. Muitas vezes, causas emocionais, causas psicológicas que levam o indivíduo a adquirir uma parafunção, por exemplo, apertamento dental. A pessoa passa o dia, né, tensa e apertando os dentes. Isso pode inflamar toda essa musculatura da mastigação, gerar espasmos musculares. Nós temos também o trismo, nós temos o bruxismo, que é o ranger dos dentes à noite. Nós temos aquelas pessoas que têm o hábito de roer unhas, mascar chicletes. Tudo isso são hábitos parafuncionais que sobrecarregam o sistema estomatognático e geram essas dores que incomodam demais as pessoas e comprometem muito a qualidade de vida. Então, a partir de um determinado momento, a pessoa sentia um certo desconforto na face, essa dor foi se ampliando e ela chega com dor temporal, dor occipital, dor para mastigar, né? Dentre outras. Então, existem inúmeros trabalhos que mostram a eficiência, principalmente da acupuntura, no tratamento dessas enfermidades. A acupuntura ela tem uma ação anti-inflamatória, antiálgica muito importante, de relaxamento muscular. E em 2004, nós resolvemos fazer uma pesquisa, na época em que eu estava na Faculdade de Medicina da USP, foi até a tese de dissertação do mestrado, onde nós resolvemos aplicar a acupuntura na tentativa de controle da dor pós-operatória. Então, fizemos 120 cirurgias de dentes do siso, terceiro-molares inferiores inclusos. Essa cirurgia, esse modelo cirúrgico, ele é usado para testar analgésicos novos pela indústria farmacêutica. Porque é uma cirurgia que nós fazemos em larga escala, praticamente a população do mundo inteiro, em grande percentual, tem a necessidade, a indicação de remoção desses dentes. E aí nós elegemos a pior delas, que é a cirurgia do molar que não erupcionou, ele ficou dentro do osso. Então, Thiago, se você puder subir a próxima imagem, eu vou explicar aí a dinâmica do experimento. Ela foi muito interessante, e em cima dessa dinâmica, eu quero fazer algumas considerações, principalmente a respeito da acupuntura e da eletroacupuntura. São achados muito importantes. Bem, nós tivemos aí 60 pacientes que chegaram ao final da pesquisa, né? Claro que nós operamos muito mais gente, mas muitos deles acabaram não cumprindo os critérios de inclusão do nosso trabalho. E daí a gente
acabou fechando com 60 pacientes. Dividimos esses 60 pacientes em três grupos de 20 pacientes. Bom, todos eles, cada um desses 60 pacientes, tinha a indicação de fazer a exodontia, de retirar os 2 molares bilaterais, tanto o molar inferior direito quanto o molar inferior esquerdo. Então, a partir daí, nós pegamos um grupo de 20 pacientes, onde em uma das cirurgias, por exemplo, ele iria tirar o molar direito, né? Após a cirurgia, imediatamente após a cirurgia, se quiser voltar para mim. Então, imediatamente após a cirurgia, o paciente já era encaminhado para a aplicação de acupuntura. Depois de um mês, ele vinha para fazer a segunda cirurgia, do outro lado, para tirar o segundo molar. Desculpe, o terceiro molar, mas o segundo dente que tinha indicação para a cirurgia. Né? Todos eles são terceiros molares. Nessa ocasião, ele fazia um outro tratamento. Então, se na primeira vez ele fez acupuntura, na segunda ele não fazia nada. Ele só tomava a medicação anti-inflamatória, o nosso protocolo, tá? Com antibiótico e analgésico se fosse necessário. Então, esse foi o grupo acupuntura. Olha que interessante. Olha que interessante. Nós, através dessa metodologia, eliminamos qualquer possibilidade de alterações individuais que pudessem influenciar na dor. Então, ninguém poderia alegar, por exemplo, que o grupo da acupuntura ele foi beneficiado, né, teve um resultado melhor, porque aquelas pessoas eram mais resistentes à dor. Não. O mesmo paciente que avaliou o tratamento com acupuntura, em um lado, em uma das cirurgias, na outra cirurgia, ele não recebeu acupuntura, ele só recebeu a medicação convencional. Então, era a mesma pessoa. Dessa forma, nós eliminamos variações individuais. Então, isso foi uma sacada muito bacana do meu orientador, né, o Dr. Ricardo Goldman, que fez uma diferença muito grande em termos de trazer fidelidade a esse resultado final. Muito bem, 20 pacientes, portanto 40 cirurgias, já que cada paciente fazia 2, né? Testaram a acupuntura em relação à medicação anti-inflamatória. O outro grupo foi o grupo da eletroacupuntura. Então, em uma cirurgia, após a cirurgia, o paciente recebia eletroacupuntura e, no outro lado, medicação convencional. Então, a mesma logística do trabalho anterior, só que ao invés de acupuntura, nós usamos eletroacupuntura. E, por fim, o terceiro grupo, com mais 20 pacientes, portanto, mais 40 procedimentos cirúrgicos, nós comparamos acupuntura de um lado com eletroacupuntura do outro. Será que a eletroacupuntura ela é mais eficiente? Então eu já lanço essa pergunta para você. O que você acha? Qual que vai ser o resultado final disso? Vocês provavelmente já têm experiência clínica. Vocês apostariam mais na acupuntura, mais na eletroacupuntura, como um recurso analgésico? Vou mostrar para vocês o resultado daqui a pouco, tá bom? Não sei se é algo óbvio ou não. Vocês me digam aí do outro lado. Você pode passar outra imagem? Tá, nessa imagem vocês estão vendo uma radiografia do tipo de cirurgia que nós fizemos, tá? Então, esse dente que vocês estão vendo aí dentro do círculo vermelho, observem, ele não tem espaço para erupção. Ele não tinha por onde sair. Então nós precisamos fazer uma incisão muito agressiva
né, abrir uma loja cirúrgica, remover osso, seccionar o dente em várias partes para conseguir retirar. De maneira que o trauma cirúrgico é um trauma relativamente grande. Então o modelo é inquestionável, né? Se nós tivermos um resultado bacana nesse tipo de procedimento, muito provavelmente teremos sucesso em outros tipos de dores orofaciais. Muito bem. Com base na literatura, em vários trabalhos publicados, nós optamos em aplicar um protocolo de pontos. Nós não fizemos uma avaliação sindrômica, até porque o procedimento cirúrgico, ele não é um tratamento em cima de uma síndrome chinesa. É um achado, né? É um acontecimento necessário. E cada paciente poderia ter algum tipo de desequilíbrio interno. Então nós resolvemos fazer protocolos. Um protocolo simples. Então nós baseamos esse protocolo em outros autores. Por quê? Para que nós possamos comparar o resultado. Então, de nada adiantaria eu usar o ponto X, Y e Z, porque eu achava que poderia ser melhor, se os autores dos outros trabalhos usaram o ponto A, B, C e D. Né? Então, essa é a justificativa por escolher um protocolo que talvez não seja o mais ideal dentro de um raciocínio aí para essa terapêutica, porém, foi o que nós encontramos publicado, e para fazer essa equiparação com os outros autores, isso foi uma estratégia bem interessante também. Nessa próxima imagem, eu apresento para vocês os pontos utilizados no controle da dor. O ponto intestino grosso 4, o ponto triplo aquecedor 17, o ponto estômago 6 e o ponto estômago 5. Portanto, uma acupuntura com poucos pontos, bilaterais, tá? Fizemos dos dois lados, uma vez que um estudo de doutorado de um ortopedista da USP de Ribeirão Preto mostrou ser muito mais eficiente uma terapêutica aplicada no pós-operatório de joelhos, né? Ele fez o trabalho dele em cima de artroscopia de joelho. Então, a resposta foi muito melhor quando eles aplicaram bilateralmente a técnica. Então, nós utilizamos isso como referência também. No outro grupo, a próxima imagem, nós aplicamos a eletroacupuntura, ou seja, aplicação de estímulo elétrico sobre esses pontos que eu mencionei agora. Lembrando que, para que não houvesse contestação da nossa técnica, além da referência anatômica e palpação dos pontos, nós usamos o puntoscópio eletrônico. Tá? Então, foi envolvido aí uma tecnologia que deixava assim, uma margem menor para questionamentos em termos de localização. Tá? Ok. Após a aplicação da acupuntura, no dia seguinte, o paciente voltava. Então, o paciente voltava, tem a próxima imagem, e nós fazíamos uma avaliação 24 horas após o processo operatório. Nós avaliávamos a abertura da boca, né, com uma régua em centímetros, para saber se o paciente tinha perdido a condição de abrir a boca e quanto que ele havia perdido. E também nós entregávamos para o paciente um bloquinho, como esse que vocês estão vendo aí,
a variação da dor, que é a escala visual analógica, onde o paciente marcava o dia e a hora. Então nós tínhamos toda uma programação, né, de 3 em 3 horas, ele tinha que pegar esse bloquinho, fazer as anotações de como estava a intensidade da dor, se ele havia feito uso de analgésico ou não e que horas que ele tinha tomado analgésico, dentro desse período de 3 horas. Através disso que nós conseguimos mensurar os nossos resultados. Bem, uma semana depois, os pacientes retornavam para a remoção da sutura e nós pegávamos o bloquinho do paciente de volta, com todas as anotações. Essas anotações foram passadas para uma planilha de Excel, enviadas para o Departamento de Estatística da USP, que fez o tratamento adequado para que nós pudéssemos apresentar os resultados. Então aqui eu já apresento um primeiro gráfico para vocês. Nesse gráfico, eu apresento o resultado dos pacientes que fizeram acupuntura de um lado e o outro lado do paciente foi o grupo controle, né? O outro molar operado usou apenas anti-inflamatórios. Então, olha só que interessante. Existe um pico de dor que é esperado uma vez que a anestesia vai passando, né? O paciente vai restabelecendo a sua percepção sensorial e, nesse momento, ele se depara com um quadro inflamatório instaurado em função do trauma cirúrgico. Então, existe uma subida do aparecimento da dor nas 3 primeiras horas. Depois isso acaba caindo e vai diminuindo ao final dos 7 dias. Na curva em vermelho, nós temos o lado operado que não recebeu o tratamento com acupuntura. E a curva em azul, os pacientes que receberam tratamento com acupuntura. Volta para mim. O que é interessante nesse gráfico? Todos os pacientes, em todos os procedimentos que se recebeu acupuntura, a intensidade da dor foi menor. Porém, não houve um caso sequer de supressão da dor, né? Todos eles tiveram dor, porém numa intensidade muito menor. No outro grupo, que foi o grupo da eletroacupuntura, então relembrando, de um lado da boca nós fizemos a eletroacupuntura, né, depois da cirurgia, e do outro lado apenas medicamentos anti-inflamatórios. Então olha que interessante, o gráfico, a curva vermelha mostra os pacientes que não receberam eletroacupuntura, né, o lado que não recebeu, e a curva em azul mostra o lado que recebeu a eletroacupuntura. Segue mais ou menos a mesma dinâmica da acupuntura. Então, todos os procedimentos cirúrgicos que receberam eletroacupuntura após o tratamento tiveram menos dor em relação ao lado controle. Então, a eletroacupuntura é eficiente. No próximo gráfico, e aí vem aquela pergunta que eu deixei para vocês, a comparação entre a acupuntura e a eletroacupuntura. Observem que interessante. Em azul, nós temos os pacientes o lado operado que recebeu acupuntura. Em vermelho, o lado operado que recebeu eletroacupuntura. A eletroacupuntura foi eficiente, ela ganhou da acupuntura nas 3 primeiras horas do pós-operatório. Depois, os resultados ficaram equiparados. Não houve diferença na sucessão das horas, dos dias. O nível de intensidade da dor foi o mesmo entre o lado que recebeu acupuntura e o lado que recebeu eletroacupuntura.
Portanto, a eletroacupuntura ela foi muito mais eficiente nas 3 primeiras horas, no período agudo pós-traumático. Pode voltar para mim. Dá para passar a próxima foto? Aí nós temos um gráfico onde eu mostro a quantidade de analgésico utilizada. Então, o gráfico em azul, né, o superior aí, nós temos o grupo que usou, recebeu a acupuntura, usou muito menos analgésico em relação ao lado controle. Olha só, né, a tabela, a coluna em azul em relação à coluna em roxo. Tá bom? Embaixo, nós temos a eletroacupuntura em relação ao grupo controle. Também, eletroacupuntura recebeu bem menos analgésico, fez uso, né? Muito menos uso de analgésico em relação ao lado controle. E a próxima imagem. E aí é bastante interessante, né? Volta para mim só um pouquinho. A próxima imagem, antes de projetar, deixa eu explicar então uma coisa para vocês. Nós avaliamos a diminuição da abertura da boca. Via de regra, uma pessoa saudável, qual seria a abertura de boca dentro da normalidade? Você tem ideia, mais ou menos, de quantos centímetros, quantos metros, quantos quilômetros? Depende, né? Se ela for comer um McDonald's, ou se ela for comer um sashimi. Mas, via de regra, nós consideramos saudável aquele indivíduo que consegue abrir o equivalente a 3 dedos, né? Isso daqui, ó. Então, pessoas que têm restrição a esse movimento, nós precisamos investigar se existe alguma patologia associada, relacionada à articulação temporomandibular. E pessoas que abrem mais do que isso, muitas vezes têm uma hiperfrouxidão ligamentar, são pessoas que acabam luxando a articulação ao abrir a boca. Tem aquelas que abrem tanto, né, que você acaba observando o côndilo aqui do lado de fora e ela subluxa a articulação, acaba fazendo um barulho bem alto. Pode ser que um dia ela não consiga fechar mais, né, e aí você precisa ir a um cirurgião bucomaxilo para que ele reposicione a articulação no seu devido local. Tá, mas o que tem tudo a ver isso com o que eu estou falando? Durante o procedimento cirúrgico, o cirurgião dentista mantém a boca do paciente aberta por um tempo desconfortável. Via de regra, as cirurgias demoraram em torno de 40 a 45 minutos. Então são 40 minutos com a boca aberta na sua amplitude máxima. Muitas vezes sendo forçada para que nós consigamos fazer alavanca. E tudo isso acaba distendendo a musculatura da mastigação. Essa musculatura pode se inflamar, entrar em espasmo, porque é um espasmo protetor. Se você alonga demasiadamente o músculo, pelos receptores tendíneos de Golgi, receptores musculares que visam preservar a integridade muscular, você tem um reflexo de espasmo. Então, no dia seguinte, muitos pacientes acabam não conseguindo abrir a boca. Ou abrem um dedo, 2 no máximo, né? E nós investigamos esse quesito também. Será que aplicando acupuntura e eletroacupuntura após essa cirurgia, nós teríamos uma diminuição da abertura mais controlada? Ou seja, perderíamos menos abertura? Então, olha só a imagem que eu vou mostrar para vocês. O gráfico central aí de cima, né, compara as cirurgias que receberam acupuntura com aquelas que não receberam acupuntura, o grupo controle.
olha só a diminuição da abertura da boca em quem não recebeu acupuntura. Foi muito discrepante, né? Aí depois o gráfico abaixo, do lado direito de vocês, compara acupuntura com o grupo, eletroacupuntura com o grupo controle. Mais uma vez, quem recebeu eletroacupuntura perdeu menos abertura de boca, né? Quer dizer, teve menos espasmo muscular. E para nossa surpresa, quando nós comparamos acupuntura com eletroacupuntura, os pacientes, o lado operado que recebeu acupuntura perdeu menos abertura de boca. Ou seja, nós não conseguimos explicar esse fenômeno, mas a acupuntura foi mais eficiente no sentido de evitar esse espasmo muscular em relação à eletroacupuntura. É um fato a ser investigado, né? Bom, daí eu apresento algumas conclusões desse trabalho para vocês. Tanto a acupuntura quanto a eletroacupuntura são capazes de controlar a dor no período pós-operatório nesse modelo cirúrgico. Então, tanto a acupuntura quanto a eletroacupuntura têm resultados muito bons no controle da dor. Segunda conclusão, a eletroacupuntura tem uma ação analgésica muito mais eficiente nas 3 primeiras horas do pós-operatório. Que conclusão que a gente pode tirar isso para a nossa clínica? Vamos supor que você receba um paciente com uma dor orofacial aguda. É mais interessante usar eletroacupuntura. Agora, e aquele paciente que chega com uma dor crônica? Talvez a eletroacupuntura seja desnecessária e eu faço a opção apenas para usar a acupuntura. Uma outra conclusão. Tanto a acupuntura quanto a eletroacupuntura diminuíram o consumo de medicação analgésica em relação ao grupo controle. Claro, se ambas técnicas foram capazes de suprimir a resposta dolorosa, de controlar a resposta álgica, as pessoas tiveram menos necessidade de usar analgésico, medicação. Os pacientes que receberam tanto a acupuntura quanto a eletroacupuntura tiveram uma perda menor da abertura da boca. Eles conseguiam abrir melhor a boca no dia seguinte, em relação aos pacientes que não tiveram esse tipo de terapia. Mas como eu já disse agora há pouco, os pacientes que receberam acupuntura perderam menos abertura bucal, né, em relação aos demais. Nós não evidenciamos grandes alterações na diminuição de consumo de analgésico quando comparamos a acupuntura e a eletroacupuntura. Então, muito bem. Ambas as técnicas são muito importantes, muito úteis no modelo cirúrgico que causa muita dor. E, dando sequência nesse raciocínio, nós temos inúmeros artigos publicados utilizando tanto a acupuntura quanto a eletroacupuntura, a auriculoterapia, no controle de várias dores orofaciais. Temos uma pergunta aí? Temos uma pergunta. TT Robinson. Olá, TT, tudo bem? Pergunta qual tipo de eletroacupuntura foi usado? Quantos HZ? Quantos hertz, né? Ah, legal. Nós utilizamos a frequência por exemplo, do TENS acupuntura, né? Então nós usamos 2 Hz, baixa frequência. Usamos uma aplicação de baixa frequência. Não sei se respondeu a pergunta aí. Ela também pergunta quais os pontos foram usados. Ah, tá bom. Nós usamos um protocolo bem simples de pontos.
usamos um ponto distal, que foi o intestino grosso 4. O seu meridiano chega até a face, que é o IG20. E tem várias indicações tradicionais para aplicação desse ponto em dores faciais. E pontos locais, né? Usamos o ponto estômago 6, estômago 7 no ângulo mandibular e triplo aquecedor 17. Todos eles bilaterais. Ela é sua aluna. É Stephanie, sua aluna. Ah, Stephanie. Legal, obrigado pela pergunta. Então é isso, pessoal. Existem muitos artigos científicos, muitas coisas. Eu tinha um material muito bacana preparado, mas essa daqui é a primeira live que eu faço em Instagram. Não tinha muita experiência, né? Estou aqui assessorado com o Thiago Terzi, que é diretor de marketing, especialista nessa área, em comunicação, né? Obrigado, Thiagão, aí pela força. Obrigado. E eu não pude apresentar todos os slides que eu tinha. Então, eu pretendo fazer uma apresentação em breve no YouTube, mostrando mais ilustrações, casos clínicos, coisas que eu não posso mostrar aqui, né? Aqui acaba sendo mais um bate-papo, pelo que eu percebi. Muito bem. Eu encontrei um trabalho muito interessante, publicado recentemente, na Unicamp, pela Faculdade de Odontologia, onde se fez um experimento usando acupuntura em disfunções temporomandibulares. E o que foi muito bacana em tudo isso é que não apenas se controlou a dor, se melhorou a abertura bucal, né? Porque disfunção temporomandibular é uma síndrome. É uma síndrome que pode afetar tanto a musculatura quanto a articulação. Então, dentre a sintomatologia, nós temos dor facial, limitação na abertura, estalidos, zumbido no ouvido e dores cervicais, cefaleias, enfim, é uma síndrome bem complexa. E chamou muita atenção nesse trabalho que o zumbido também foi diminuído, né? E nessa investigação se percebeu que o músculo tensor do tímpano e o elevador do pálato receberam estímulo e conseguiram um relaxamento. Então, com esse relaxamento do tensor do tímpano e do elevador do pálato, se melhorou o zumbido nesses pacientes. Evidentemente, eu acabei apresentando mais uma questão científica, algumas considerações que podem ser úteis na clínica, mas se nós, com um protocolo que foi o mesmo para todos os pacientes, já tivemos resultados espetaculares, o que vem ao encontro de outros autores, que também apresentaram resultados muito bons em lugares diferentes do mundo, como Tanaka, no Japão, Okerson, nos Estados Unidos, enfim. Todos esses autores apresentaram esses modelos cirúrgicos, né? Imagine você se receber um paciente com uma dor crônica e fizer uma análise sindrômica, individualizar o tratamento desse paciente, o resultado que você não pode conseguir. Então eu trato isso no meu dia a dia já há muitos anos e posso dizer que dentro dessa experiência da minha clínica, nós chegamos próximo de uma eficiência de 90% nos tratamentos. É claro que isso deveria ser dimensionado, né, como eu fiz no modelo cirúrgico, mas a gente não vive só em função da pesquisa, então eu compartilho com vocês também aquilo que foi uma evidência minha ao longo desses anos. Então é isso, eu agradeço aí pela presença de vocês. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta, eu estou à disposição. O Thiago está tentando aqui acessar o nosso sorteio, né, Thiago? Então,
o site que faz o sorteio, a plataforma que faz esse sorteio, ela está muito lenta, né? Nós estamos tentando já desde das 18h30 e eu não sei se tem muita gente acessando, o que está acontecendo hoje. Então eu gostaria muito de anunciar aqui o nome do ganhador do sorteio. O Thiago já está chegando próximo aí disso. Mas se não for possível, a gente encerra a live, né? Grava esse momento do sorteio e posta para vocês em breve. Thiagão, dá uma olhadinha se tem alguma pergunta aí. Preciso saber se serão os mesmos pontos que ele citou há pouco. Saber o quê? Se é o mesmo ponto? Somente. Para quem fez cirurgia há mais de um ano, fez um bom período de fisioterapia e ainda assim a boca não tem abertura e entorta ao falar. Ele está querendo saber se tem que utilizar esses pontos mesmo no tratamento, se esse é o tratamento que é indicado, é o Minervino. Então, Minervino, obrigado pela sua pergunta. Eu precisaria de mais dados sobre o caso, né? A ideia aqui hoje não é apresentar muitas receitas de tratamento, mas fato é, quanto mais o tempo passou, mais difícil é o tratamento. A resposta ao tratamento vai perdendo a eficiência. Perder a abertura de boca por um período tão grande, nós teríamos que fazer uma investigação das condições da sua articulação temporomandibular. Muito provavelmente, fazer aí uma tomografia para ver a integridade das estruturas, né? Se houve um rompimento de menisco, o que pode ter acontecido. A boca, ela abre de maneira torta porque alguma coisa está limitando a translação do côndilo. Então, quando nós abrimos a boca, os dois côndilos têm que fazer um movimento sobre a eminência articular, tá? Se ele encontra um bloqueio em um dos lados, o outro lado continua. Então a boca abre com um desvio. Nesse caso, nós temos manobras de fisioterapia que são úteis, que são muito bem indicadas para tentar melhorar esse problema. Mas nós teríamos que ter um diagnóstico mais bem elaborado, tá bom? Então, via de regra, são manobras de descompressão articular feitas ou pelo fisioterapeuta especialista nessa área ou pelo cirurgião bucomaxilo, também especialista nessa área. Tá ok. Pessoal, eu peço para que vocês continuem acompanhando. A plataforma de sorteio não está possibilitando o seu acesso nesse momento, né? São as intempéries aí da era da informática, da tecnologia, mas nós vamos continuar tentando aqui e assim que conseguirmos, nós postamos o vídeo com toda a transparência, evidentemente, porque é óbvio, né? O nosso prêmio não é uma coisa assim extraordinária, mas é um motivo para que nós possamos nos reunir, termos esse momento aqui de bate-papo, onde eu possa compartilhar alguma experiência com vocês. E eu gostaria de pedir também que vocês deixassem alguma sugestão. Caso vocês tenham gostado, né? Fico muito grato pela presença de todos. E me digam se vocês gostariam de ter alguma outra palestra vinculando, alguma outra live vinculando a medicina chinesa, para alguma patologia específica, para algum tipo de tratamento. A medicina chinesa é a minha grande paixão, é a minha grande especialidade.
E eu cheguei no momento em que eu estou tentando compartilhar isso, né? Aproveitando esse momento de Instagram, de YouTube, assim como eu aprendo com vários colegas, provavelmente tenhamos alguns professores aqui no meio de vocês, entre vocês. E, enfim, sugestões serão bem-vindas, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite, uma excelente semana. Obrigado por nos seguir e conto com vocês no próximo encontro, tá bom? Grande abraço. Ah, legal. O Thiago está me avisando aqui que essa live vai ficar disponível no IGTV. Tá bom? Obrigado, pessoal.